Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sou o professor Alexandre Rocha. Vamos aqui mais uma aula de Direito Previdenciário. Hoje nós vamos falar na parte 2. Quem não assistiu ainda a parte 1, eu recomendo que você assista ao vídeo anterior. Aí, em seguida, você assiste este vídeo para a gente dar sequência aí nas aulas, ok? Aí aqui nós vamos falar um pouco sobre a evolução histórica da Previdência Social. Então vamos lá. Bom, meus amigos, é o seguinte. Aqui nós vamos falar sobre a evolução legislativa da Previdência Social do Brasil, certo? Então, aqui, na aula anterior, eu havia falado sobre o marco inicial da Previdência Social, que trata-se da Lei Eloy Chaves, né? Essa Lei Eloy Chaves, ela instituiu as caixas de aposentadorias e pensões, né? As chamadas CAPs, né? Caixa de Aposentadoria e Pensão. Essa, inicialmente, né, nessa data aqui de 1923, como você vai ver aqui, aqui foi para as categorias dos ferroviários, né? Que eram pessoas que trabalhavam nas estradas de ferro naquela época, beleza? Em seguida, aí aqui para a prova de concurso público, lembre-se que a Lei Eloy Chaves, aí, ó, ela não foi a primeira norma jurídica a tratar de assunto previdenciário. Eu vou lembrar você aqui que antes da Lei Eloy Chaves, né, já existiam outras normas de proteção, inclusive previdenciária. Né? Por exemplo, lá em 1543, nós tínhamos as Santas Casas de Misericórdia, que envolvia proteção social. Em seguida, em 1835, nós tivemos o Mongeral, né, que foi a Previdência Montepio Geral para os servidores do Estado, ok? Depois, nós tivemos, vamos pegar aqui, em 1824, nós tivemos expressamente na Constituição os socorros públicos, ok? Depois, em 1919, nós tivemos o seguro acidente de trabalho. Então, observe que a Lei Eloy Chaves, ela não foi a primeira norma a tratar sobre direito, sobre proteção social no tocante a direito previdenciário, ok? Muito bem. Agora, a doutrina considera que a Lei Eloy Chaves, ela é considerada aqui, ó, o marco inicial da Previdência Social no Brasil, né? Por quê? Porque simplesmente por duas coisas, ó. Pelo seu desenvolvimento e a sua estrutura, né? A sua organização como um todo, né? Esse sistema previdenciário, na época, certo? Ele, ele foi feito por empresa, né? Cada empresa tinha a sua caixa de aposentadoria e pensão. Então, é muito relevante aí na prova as questões de concurso abordar sobre a administração das caixas de aposentadoria e pensão. Então, é bom que você saiba que as caixas de aposentadoria e pensão, quem organizava eram as empresas, né? O Estado, ele apenas criava as regras do funcionamento. Okay? Só na década seguinte, com a fusão das CAPs, né, que a gente vai ver aqui, é que o Estado vai ter o interesse em organizar essa estrutura maior da Previdência. Beleza? Então, aqui é o seguinte, pessoal. Nós temos, em relação às caixas de aposentadoria e pensão, então aqui, ó, o início, né, logo de início, as CAPs, ó, elas foram criadas, né, para as categorias dos ferroviários. Ó, é muito comum as questões de concurso público dizer que as CAPs, diz assim, né, assinar a alternativa correta, aí tem lá uma alternativa, aí diz assim, as caixas de aposentadoria e pensão, as caixas de aposentadoria e pensão. Opa, boa noite, Ellen. Aí dizia assim, as caixas de aposentadoria e pensão, elas foram instituídas para as categorias dos aeroviários. Olha, eu já vi isso aí em inúmeras questões. Na verdade, não é aeroviários, são para os ferroviários, né? Ok? Logo de início, né? Porque foi a primeira categoria ali, em 1923, né? Que foi a Western Great, né? Que foi a primeira caixa, a primeira empresa de estrada de ferro, né? Que veio para cá, para o Brasil, em 1872, ok? Muito bem, meus amigos.
Bom, pessoal, então, é o seguinte, nós temos. Vamos lá, voltando. Então, primeiro, quando foi que essa lei Eloy Chaves foi criada, né? Resposta: em 24 de janeiro de 1923. Aí aqui, eu já digo para você o seguinte, ó. 24 de janeiro, né? Essa data aí, certo? Ó, é o chamado Dia do Aposentado, é isso? Ó. Pronto, é o Dia do Aposentado, comemora-se, né? Por quê? Porque no dia 24 de janeiro, certo? Comemora-se o Dia do Aposentado em virtude da Lei Eloy Chaves, né? Muito bem. Qualquer dúvida, pessoal, é só confirmar aqui, ok? E além disso, elas eram organizadas, como eu disse aqui, ó, por empresa. Então, era a empresa que organizava, certo? Não era. Inclusive, se você tiver uma curiosidade, depois você procura aí no Google essa, né, o decreto. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não coloquei, mas é aqui, ó. É só você procurar aí. Aí você procura, ó, decreto 4682 de 1923. Aí você vai dar uma lida aí, rápida, né? Só para ter aquela curiosidade, para conhecer como que eram as regras, né? E você vai perceber que quem organizava essas caixas de aposentadoria e pensão era a própria empresa que instituía. Só lembrando que aqui, ó, na época, a natureza era privada, por quê? Porque era a própria empresa que gerenciava. Como eu disse, quem fazia a organização do. Como era que dizia o funcionamento, né? Já que era por lei, era o Estado. O Estado apenas dizia o funcionamento por meio de normas legais. Tudo bem? Então, passando essa parte das CAPs, vamos agora para a década seguinte. Na década seguinte, aí aqui nós temos uma curiosidade interessante, que é o seguinte, olha só. É, em 1933, né, surge, então, o chamado Instituto de Aposentadoria e Pensão, esse nomezinho aqui que você está vendo, ó, é uma, né, uma sigla, IAPs, né, 1933, ó, ou seja, quase 10 anos depois da primeira caixa de aposentadoria, quase uma década, né? E aí aqui, vamos lá, vamos pegar aqui essas observações. Primeiro, teve início com as categorias dos marítimos. E como foi que surgiu esse IAP? Resposta: com a unificação das caixas de aposentadoria e pensão em IAP. Aqui, eu quero chamar a sua atenção o seguinte, que a reunião das CAPs, né, ó, surgiu os IAPs, ok? Como é que é isso, pessoal? É o seguinte, cada empresa tinha a sua caixa de aposentadoria e pensão, ok? Era um fundo que era gerenciado pela empresa. Aí a empresa, na época, ela funcionava. Aí a empresa, na época, ela funcionava, ela tinha três formas de contribuição. 3% dos vencimentos do seguro do funcionário, 1% da receita bruta da empresa, e além disso, tinha outras contribuições de outras fontes, né? Outras, tipo juros, multas, ok? Então, aí o que foi que percebeu? Ora, mas uma determinada empresa, se ela tivesse, por exemplo, apenas 5 funcionários, e digamos que três, se tivesse alguma, né? Se afastasse 3 pessoas, aí ficava inviável somente as duas continuar a arcar, né, os custos, né, dos benefícios dos outros 3 que estavam afastados. Aí fizeram um estudo mais a fundo e perceberam que o número de pessoas, de participantes no custeio era inviável, né, para o futuro. Já imaginou se todos, né, se aposentassem e não tivesse ninguém ali à altura do trabalho e tal, enfim. Era uma questão muito complexa, né? Então, no governo Getúlio Vargas, decidiu-se o quê? Decidiu-se para poder expandir.
reuniu todas as caixas de aposentadoria e pensão, só que nesse caso aqui era por categoria profissional. Aí, ó, cada IAP, ele era considerado uma autarquia federal, ó, subordinado a quem? Subordinado ao Ministério do Trabalho, ok? Então, como eu disse, ó, eles eram organizados por quem? Por categoria profissionais, porque sendo organizado por categoria profissional, né, esse Instituto Previdenciário, ele era mais robusto, certo? Porque tinha muito mais pessoas, fazia mais sentido, né? Em relação às caixas de aposentadoria e pensão. Olá, Jerônimo, boa noite. Boa noite, Ellen. Bom, pessoal, é o seguinte. Então, agora você já sabe que a fusão das CAPs culminou num processo que resultou nos institutos de aposentadoria e pensão. Aí aqui eu já chamo a sua atenção o seguinte, ó. Observe que na linha do tempo, primeiro nasce as caixas de aposentadoria e pensão, depois nascem os institutos de aposentadoria e pensão. As CAPs foram em 1923, os IAP foram em 1933, certo? Por que é importante eu estar colocando isso aqui para você? Essa linha do tempo. Sabe por quê, pessoal? Que é muito comum as questões, certo ou errado, a Sebrasp, ela diz assim, a lei Eloy Chaves foi né, a lei responsável por instituir os institutos de aposentadoria e pensão, né, em 1923, e na década seguinte, surgindo então, as caixas de aposentadoria e pensão. Eles fazem, assim, uma inversão do problema, né? Uma inversão da história. Aí você tem que tomar cuidado, você tem que estar alinhado. Quem foi que surgiu primeiro? Caixa de Aposentadoria e Pensão. Quem foi quem veio depois? Instituto de Aposentadoria e Pensão. Lembre-se que a aglutinação de todas as caixas, né, resulta em algo muito maior, que é o Instituto de Aposentadoria e Pensão, ok? Muito bem. Aí, voltando aqui o nosso raciocínio, certo? Você observa o seguinte, ó. Aqui, os institutos, beleza, né? Agora aqui, professor, uniformização dos princípios gerais. Como é que é isso? Olha, é o seguinte, em 1954, o decreto 35.448, né? Ele fez uma regra geral, um regulamento geral para os IAPs, certo? Para os Institutos de Aposentadoria e Pensão, né? Esse regramento aí, aqui, ó, né? Esse regramento, ele servia para quê? Para uniformizar, ou seja, para padronizar todos os princípios gerais que eram aplicáveis aos institutos de aposentadoria e pensão. Então, observe que este decreto aí, em 1954, ele foi o responsável por abrir um caminho, né, para que em seguida acontecesse outra unificação que você vai ver aí dos institutos de aposentadoria e pensão. Só que antes disso, 6 anos depois, né, em 1960, olha só, houve aqui, ó, a uniformização e a unificação de quem? Da Lei Orgânica da Previdência Social. Na verdade, essa unificação, ela seria uma espécie de pegar todas as leis dos institutos previdenciários e juntar essas leis. Ela forma, é como se ela fosse tipo assim uma CLT, né? Só que nesse caso seria uma consolidação das leis previdenciárias, né? Aí aqui chamou-se essa junção de todas essas leis de LOPS, né? O que é LOPS? É Lei Orgânica da Previdência Social. E quando que isso surgiu? Em 1960. Por quê? Porque unificando essas normas, adaptando, deixando elas de forma uniforme, né? Uniformizando e unificando, ficaria melhor, porque todos os institutos de aposentadoria e pensão, eles obedeciam a uma mesma regra. Então, ó, em 1960, com a publicação dessa lei aqui, surgiu quem? A LOPS. Na verdade, essa lei aqui, a Lei 3.807, de 1960, né? É a Lei Orgânica da Previdência Social. Ela junta todas as normas
que tinha dos institutos de aposentadoria e pensão. Agora, cada instituto ele tem que seguir de forma padrão unicamente essa norma, e não a sua própria norma, né, que era criada antes, ok? E quando que foi isso? Foi em 1960, né? Então, veja, ó, unificou toda a legislação previdenciária, como eu disse antes, preparando o caminho para a unificação dos IAPs, né? Dos Institutos de Aposentadoria e Pensão. Vamos lá. Em 1967, nasce o nosso amigão aqui, ó, INPS, né? O que é o INPS, pessoal? O INPS, ele foi, ó, instituído por esse decreto-lei aqui, ó, 72, ó, de 1966. Agora aqui, preste bem atenção. Teve uma questão do INSS de 2016 que foi ela inclusive foi anulada, né? Porque na questão ela dizia que o INPS foi criado em 1966. Só que quando você lê essa lei aí, lá no finalzinho dela, diz expressamente que a sua vigência, ela inicia, na realidade, ó, em 2 de janeiro de 1967, ou seja, no ano seguinte. Então, então é assim, a lei, ó, ela foi criada, né, em 1966. Só que ela só entrou em vigência quando? Em 1967. Qual é a lei? Essa lei aqui, ó, o Decreto-Lei 72, certo? Ele criou quem? Ele criou o INPS, né? Ó, Instituto, que é o INPS? É o Instituto Nacional de Previdência Social, beleza? Então, quem é ele? Ó? A vigência dele inicia a partir do dia 2 de janeiro de 1967. Mas esse INPS, ele resulta de quê? Ele é a unificação dos IAPs, ó, em uma única autarquia. Beleza, pessoal? Olha só, o INPS ele foi instituído por esse decreto. Aí eu mostrei para você que, embora ele tenha sido criado em 1966, mas a sua vigência se deu em 1967. Beleza? Outra coisa. Então, é o seguinte: se eu somar todos os IAPs, eu vou ter o famoso INPS, professor. É isso mesmo, meus amigos. A junção dos Institutos de Aposentadoria e Pensão forma uma estrutura gigantesca. Então, observe que os IAPs, eles já eram autarquias, certo? Só que eles eram organizados por categoria. É como se fosse, cada categoria é como se fosse a letra do alfabeto. Aí o que foi que eles decidiram? Reuniram todos os institutos, todas as categorias, aglutinaram em um só sistema, né? Em um só instituto, chamado Instituto Nacional de Previdência Social. Ok? Muito bem. 10 anos depois. Então, pessoal, até aqui tá tudo bem, tudo ok? Algumas perguntas aí dos nobres amigos, concurseiros, que vão se preparar para o próximo concurso do INSS. Muito bem, então vamos lá. É o seguinte, ó. O Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, né, o chamado SIMPAS, ele nasceu 10 anos depois da criação do INPS, né, olha só. E quais eram as entidades que estavam dentro da estrutura do Simpas? O Simpas, ele aglutinava várias entidades. É importante você conhecer, porque você vai entender por que o funcionamento da Seguridade Social ela engloba saúde, assistência e previdência, certo? Então vamos lá. Quais eram as entidades agregadas pelo Simpas? Vamos lá. Então veja que aqui, ó, nós temos o primeiro, ó, o INPS, né? Quem é o INPS? É o Instituto Nacional de Previdência Social. E o que o INPS fazia? Ele fazia o papel, a mesma coisa do INSS de hoje, ó. Conceder, ó, e manter os benefícios, concessão e manutenção dos benefícios previdenciários. Ok, ó? Muito bem. Agora, e o IAPAS, professor? Quem é esse IAPAS?
É o Instituto de Administração Financeira, certo? Da Previdência e Assistência Social. Então, veja que aqui é importante nós percebermos o seguinte, que essas estruturas, elas também tinham os órgãos, né? As entidades que faziam a parte financeira, que nesse caso aqui era uma espécie de Receita Federal, vamos dizer assim, Instituto de Administração Financeira, da Previdência e Assistência Social. Você observa que não tem saúde aqui no meio, né? Muito bem. Então, qual era o papel do IAPAS? O IAPAS, ele fazia o papel da Receita Federal, que é o quê? Arrecadar, fiscalizar e cobrar as contribuições previdenciárias. Ele arrecadava, fiscalizava e cobrava as contribuições previdenciárias das empresas, né? As empresas que tinham ali na folha de pagamento os seus segurados e tudo mais. Ok? Muito bem. Quem era o INAMPS, professor? O INAMPS é o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Ele fazia o quê? Assistência médica. Aqui é importante você saber que nessa época o INAMPS, né? Quem era associado ao INAMPS? É quem era o trabalhador, certo? Que contribuía, não é isso? Então, nessa época, a saúde, ela era o quê? Contributiva. A saúde só parou de ser contributiva com a Constituição de 1988, pessoal. E aí nasceu o SUS, né? Depois que o SUS surgiu, aí acabou-se esse negócio de a saúde, ela não é mais contributiva. Por outro lado, tem a arrecadação dos impostos, que, de certa forma, aí, supre essa necessidade, né, da não contribuição, ok? Muito bem, aí nós temos também, depois do INAMPS, nós temos a LBA. O que é a LBA? A LBA é a Legião Brasileira de Assistência. Ela era assistência social. Ela cuidava da população hipossuficiente, ou seja, a população o quê? A população carente. Tudo bem, meus amigos? Então, observe que essa estrutura do Simples, os dois camaradas, né? Os primeiros, tratavam-se de assistência, de previdência com assistência, né? O INPS, ele concedia, né? Concessão e manutenção de benefício. O IAPAS, ele fazia a parte financeira de arrecadar, fiscalizar e cobrar. O INAMPS já o envolvimento com a área da saúde, mas era contributivo. O LBA, ele faz o papel de quem? Da assistência social à população hipossuficiente, ou seja, as populações carentes, né? As pessoas mais pobres, né? Sem condições e tal. Aí nós temos também a chamada FUNABEM. O que é a FUNABEM? É a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor. Ok, pessoal? Tá tudo ok aí? Tudo jóia? Beleza, meus amigos. Então, vamos em frente. Vamos lá. Então, a FUNABEM, ela é a política aplicada ao bem-estar do menor, né? Beleza. Bom, digamos que aqui é como se fosse, assim, uma espécie de... vamos pegar aqui conselho tutelar, né? Um pouco aqui. E a DataPrev? A DataPrev, pessoal, era uma empresa pública, né? Na estrutura da administração pública, nós temos fundações, autarquia, sociedade de economia mistas e empresa pública, certo? A DataPrev é uma empresa pública, né? Ela tem as suas características diferentes das demais. E o que ela faz? Ela trata do processamento de dados da Previdência Social, que inclusive tem até concurso para a DataPrev, né? Dessas entidades todas que nós estamos vendo aqui, pessoal, a única existente é a DataPrev. As demais não existem mais, ok? Muito bem, vamos lá. E a próxima aqui da lista é a SEMI, né? O que é a SEMI? Central de Medicamentos. O que ela fazia? Ela distribuía medicamentos de forma gratuita ou a baixo custo.
Então, veja que a saúde, assistência médica era contributiva, mas vamos supor que, aí nesse caso, a pessoa era o trabalhador, né? Ele tinha direito, né, a carteirinha do INAMPS, porque ele contribuía, beleza. Aí, digamos que, dependendo do custo dos remédios, né, ele podia receber gratuitamente ou a baixo custo, tá joia? Muito bem. Aí, observe que nós, ao todo aqui, nós temos sete entidades, né? Então, aqui é bom você entender o seguinte, ó, deixa eu voltar aqui. Observe que os dois primeiros, ó, eles fazem o papel do INSS, né? O INAMPS e a SEMI, eles têm o aspecto da saúde. A LBA e a FUNABEM já é mais assim um aspecto da assistência, né? Ou seja, vamos pegar um campo limpo aqui, né? Aqui já é das Constituição. Então, para você ver aqui direitinho, né? Então, ó, só resumindo aqui. Se eu pegar aqui o primeiro, certo? Ó, se eu separar aqui, se eu pegar o INPS, aqui, ó, o INPS, o IAPAS, certo? Ó. Agora, se eu pegar o INAMPS, agora eu pego a LBA, né? Opa, aqui foi o contrário. Vamos lá, LBA. Agora, se eu pegar a FUNABEM, que é a Fundação Bem-Estar do Menor. Se eu pegar a SEMI, né? Ok. Então, ó, veja o seguinte. Ó, se eu pegar aqui, ó, vamos lá. Peguei na ordem que está aqui, certo? Se eu pegar INPS com IAPAS, eu vou formar, sabe o quê? Vou formar o INSS. Eu vou formar, pessoal, a chamada Previdência. Ok, ó? Se eu pegar o INAMPS, que é o Instituto Nacional da Assistência Médica, né, da Previdência. Então, veja que é a assistência médica da Previdência. Assistência, ó, INAMPS, é Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Então, só quem tinha direito à assistência médica é quem era associado à Previdência. A Previdência é caráter contributivo, certo? Então, ó, se eu pegar aqui INAMPS, que envolve saúde, e SEMI, eu formo quem? Eu formo a saúde, ok? Se eu pegar a parte da LBA e da FUNABEM, eu vou formar o quê? Vou formar o campo da assistência. Beleza? Aí quem fica de fora aqui é a DataPrev, né? Que, nesse caso, é uma entidade que permaneceu. Tudo bem? Agora nós vamos falar um pouco sobre a Previdência Social nas Constituições. Tá joia? Beleza, meus amigos? Bom, pessoal, essa parte aí, vamos analisar aqui, vamos lá. Então, a Previdência Social, ela teve ali a sua evolução, né? Principalmente nos textos constitucionais. Por quê? Porque a Constituição, sendo a lei maior do país, é por meio dela que nascem as leis, né? As leis infraconstitucionais, são as leis ordinárias, as leis complementares, né? Os decretos, todo o sistema normativo que está abaixo da Constituição. Então, aqui é o seguinte: em 1891 surgiu, aqui, ó, foi a primeira Constituição a trazer a expressão, ó, aposentadoria. Atenção, em questão de concurso público. Qual foi a primeira Constituição a trazer a expressão aposentadoria? Resposta: a Constituição de 1891. E o que foi que ela trouxe? Ela trouxe isso aqui, ó. Ela instituía a aposentadoria por invalidez para os funcionários públicos a serviço da nação. Esse aqui é o que está lá no texto. Se você tiver uma curiosidade aí, dê uma olhada lá. Olha aí, ó. Era um benefício de caráter o quê? Não contributivo. O que quer dizer isso? Significa que não existia contribuição. Né? O Estado ele dava essa aposentadoria 100%. Olha aqui, ó.
sendo custeado integralmente pelo Estado. O Estado custeava de forma integral, ok? Aí agora nós temos a próxima Constituição de 1934. Essa Constituição aqui, é importante que vocês saibam o seguinte, ó, atenção, hein? Muitas provas de concurso público diz assim, ó, ele cobra mais isso aqui. Olha aí, ó. Ele fala que a Constituição... Qual é a Constituição que trouxe a forma tripartite de custeio? Ou seja, o custeio ele se divide em três partes. São três pessoas que contribuem: o Estado, o empregador e o empregado. Beleza? E de onde foi que surgiu isso? Bom, surgiu... Você viu que lá na CAPES, né, no vídeo anterior a este, lá eu mostro para vocês que tem um pedaço lá da Lei Eloy Chaves que o empregado ele paga 3% dos vencimentos, a empresa 1% do rendimento bruto. E aí tinha outras formas de contribuição, certo? Mas nesse caso aí, a contribuição, ela era, no caso aí, só era duas, vamos pegar assim, era bipartite, né? Porque era o empregado e o empregador, beleza? As outras eram consequências, né? Das situações arrecadatórias. Então, ó, a forma tripartite, quem era? Quem eram as pessoas que pagavam? Era três pessoas: a União, o empregador, que no caso aqui seria a empresa, né? E o empregado, ok? Agora aqui é o seguinte, ó, essa forma de custeio, né, os benefícios, era em favor de quem? Da velhice, da invalidez, maternidade, acidente do trabalho e morte, né? E aqui também tem outra coisa interessante, que ela foi, olha só, ela foi a primeira a utilizar qual expressão? Previdência. Aí tem um detalhe importante aqui, viu? Qual? Sem o adjetivo social. Previdência social nasceu em 1934. A palavra, a expressão previdência social, não, ela só foi na Constituição de 1946 que ela trouxe a expressão previdência social. Agora, a palavra previdência veio, primeiramente, na Constituição de 1934. Então, a Constituição de 1934, ela tem essas duas características que são muito cobradas em provas, né, nessa parte do histórico, ok? Primeiro, a forma de custeio é tripartite, a união, empregador e empregado. Segundo, a primeira Constituição a utilizar a expressão previdência sem um adjetivo social. Beleza? Agora nós temos a Constituição de 1937, né? Esta Constituição aqui, o que foi que ela trouxe? Bom, ela foi a primeira expressão, ela foi a primeira Constituição a utilizar a expressão, ó, seguro social, ok? Essa expressão seguro social, ela nasceu, o seu nascedouro foi no campo internacional, tá joia? Em outro momento a gente vai ver essa parte, a evolução da Seguridade Social no campo internacional, porque aqui eu estou querendo ser o mais objetivo possível para trazer a evolução da Previdência, né, no cenário brasileiro, okay? Que foi cobrado no último edital e nos editais anteriores, né? Então é o seguinte, pessoal, a primeira Constituição a trazer a expressão seguro social foi a Constituição de 1937. E o que era esse seguro? Era o seguro velhice, era o seguro invalidez, o seguro de vida, o seguro acidente do trabalho. Beleza? Muito bem. Então, olha só. Olha, aqui tem um detalhe interessante, né? Vamos lá. Eu não abordei aqui, certo? Vou fazer um paralelo. Em 1919, nós tivemos aqui o seguro obrigatório de acidente de trabalho. Só que aqui ele foi por meio de uma lei, certo? Ele foi por meio, nasceu por meio de lei. Lei está abaixo da Constituição. Então, o seguro acidente
obrigatório, né? Seguro obrigatório do acidente de trabalho, ele nasceu em 1919. Só na Constituição de 1937 foi que ele foi implantado no seu texto constitucional. Importante a gente ter esse destaque aqui, ok? E essa palavra seguro, ela vai se repetir no nome que nós temos na estrutura hoje do INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social. Muitas pessoas pensam que é seguridade, né? Porque vê na mídia a palavra seguridade social, né? Que é saúde, assistência, previdência. Mas, na verdade, né? Porque fala do o rombo da previdência social, né? O déficit, né? E tal. Aí a pessoa associa logo, mas, na verdade, não é o Instituto Nacional de Seguridade Social, é o Instituto Nacional do Seguro Social, porque trata-se de um seguro que você vai receber, ok? Vamos lá. Inclusive, o nosso grupo VIP, aliás, o nosso grupo de alunos aqui, nós temos, eu coloquei aqui algumas questões e uma delas tratava sobre isso, né? Então, vamos lá. Meus amigos, a Constituição de 1943, 46, perdão, foi a primeira Constituição a utilizar a expressão previdência social. Opa! Agora aqui, olha o cuidado, com o adjetivo social. Pessoal, não liguem aqui, acabei digitando errado aqui, ó. Ok, pronto, corrigido, né? Ok, peraí. Opa, pronto, Adjetivo, né? Pronto, porque acabei invertendo aqui o D e o J. Vamos lá. Então, foi a primeira Constituição, a Constituição de 1946, que utilizou a expressão previdência social. Tome cuidado com a casca de banana, certo? A primeira Constituição que utilizou a palavra previdência sem um adjetivo social foi a de 1934. 12 anos depois, 1946, veio a expressão completa, Previdência Social, ok? E aí, meus amigos, como estão todos aí? Ninguém comentou nada não aqui? Beleza, pessoal. Vamos lá. Então, vamos aqui, olha só. Em 1965, dando continuidade com a mesma Constituição de 1946, a emenda constitucional ela acrescentou uma redação na Constituição de anterior, né, de 1946, sobre a necessidade de preexistência. Eu vou até grifar isso aqui de vermelho, que isso aqui, é uma coisa que você tem que tomar cuidado, preexistência de quê? De custeio em relação aos benefícios ou serviços. O que quer dizer isso, professor? Significa, a emenda constitucional número 11, ela implantou uma redação, certo? Na Constituição de 1946, lá atrás, né, há 19 anos. Aí ela disse assim: os benefícios e serviços da Previdência, elas têm que ter fonte de custeio. A fonte de custeio tem que ser pré-existência. Por quê? Porque você sabe, né? Dinheiro não nasce em pé de árvore. Tem que ter a fonte primária de custeio. O custeio tem que ser pré-existência, pré-existente. Tudo bem, pessoal? Aí, depois dessa Constituição, aliás, depois dessa emenda constitucional, né? O que foi que aconteceu? Certo? Foi mantido o princípio nos textos das constituições subsequentes. Inclusive, na Constituição atual, no parágrafo 5º do artigo 195, diz o seguinte: que nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social, que é uma estrutura maior, que é os três, a saúde, assistência e previdência, poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Então, a preexistência de custeio, ela seria isso, né? Ela seria, assim, uma trava. Só pode criar benefício se tiver fonte de custeio. Inclusive, não é só na Previdência, é todo o campo que envolve finanças públicas, onde o Estado tem que arcar, tem que ter fonte de custeio. Beleza, pessoal? Então, aqui, a Constituição de 1967, ela acrescentou, né? Aliás, em seu texto constitucional,
né, ela acrescentou doença e desemprego como os riscos sociais a ser protegido por quem? Pela Previdência. Porque até então não era. Ok? É, o risco social. O que é o risco social, né? Risco social são os infortúnios da vida. É uma coisa inesperada, né? Então, a doença e o desemprego, né, são riscos sociais. Ele pode ser protegido pela Previdência Social. Ok? Ó? E detalhe, ó, em 1967 foi a primeira Constituição a prever o quê? O seguro-desemprego. Claro, porque se o desemprego ele é um risco social, eu tenho que ter uma cobertura previdenciária para esse risco. Por meio de quem? Por meio de um benefício. Que benefício é esse? O seguro-desemprego. Ok, pessoal? Muito bem. Já a Constituição de 1981, certo? Aqui, aí nós temos assim, ó, concessão de aposentadoria privilegiada a professor e professora, com redução de quanto? 5 anos de serviço. Opa, a redução, vou grifar aqui em vermelho, ó. Redução de 5 anos de serviço em relação aos demais trabalhadores. Hoje em dia ainda é assim. Professores, tanto na idade quanto no tempo de contribuição, né? Eles têm ali a sua redução de 5 anos, ok? Veja que aos 30 anos se professor, 25 anos professora. Beleza. Aí, finalmente, nós chegamos na Constituição de 1988. Essa Constituição aqui, ela vai trazer uma novidade, ó. Atenção, hein? Estejam preparados. Em 5 de outubro de 1988, foi promulgada a Constituição Federal atual, ou seja, a de 1988. Lá nas provas de concurso, geralmente eles colocam assim, ó, CF, né, barra 88. O que quer dizer isso aqui? Significa Constituição Federal de 1988. Foi a data que a Constituição nasceu, né? Mas ela ainda está vigente, certo? Só que o seu texto ele é modificado com o passar dos anos, né? São as chamadas emendas constitucionais. Elas retiram o texto antigo e colocam um texto novo, de acordo com as situações sociais vigentes. Tudo bem? Então vamos lá. Então, ó, sendo esta a primeira Constituição a utilizar a expressão o quê? Qual é a expressão? Seguridade social, pessoal. Seguridade social, ela é a tecla SAP, né? O que é isso, professor? Tecla SAP. Ó, tecla SAP, você não sabe o que é a tecla SAP do seu controle remoto? Aqui, eu vou lhe dizer. Tecla SAP é o quê? Saúde, assistência e previdência. Tudo bem? Ó? É a sua tecla SAP. Beleza? Pronto. Então, a Seguridade Social é a tecla SAP. Saúde, assistência e previdência. Né? Então, vamos lá. Então, e essa Seguridade Social? Ela é muito repercutida na mídia. Ela engloba o quê? Bom, primeiro, ela engloba a parte saúde, que é direito de todos e dever do Estado, ó. Beleza? A assistência social, ela tem caráter seletivo, né? Por quê, pessoal? Porque não é para todos, é para uma determinada população, então tem que selecionar, né? Ele é ofertado apenas, ó, olha só, o direito ele é ofertado apenas para quem? Para quem dele necessitar, ok? Assistência social são para a população hipossuficientes, são para a população carente. Boa noite, Ravel. Muito bem. Então, meus amigos, a Previdência Social, ó, ela tem caráter contributivo. Por outro lado, a saúde é direito de todos, ou seja, a saúde aqui, ela é universal, não precisa contribuir, certo? Ó, já a assistência social, ela não tem caráter contributivo, mas ela é apenas para quem dela necessitar. A Previdência Social tem caráter contributivo, beleza? Deste modo,
certo? Ó, as políticas que envolvem previdência, saúde e assistência social, elas foram reorganizadas e reestruturadas no capítulo 2 do título 8 da Constituição Federal, adotando novos princípios e diretrizes e passando a compor o sistema de quê? Seguridade Social. Beleza, meus amigos? Então, até aqui, tá tudo ok, né? Muito bem. Aí nós temos a evolução de algumas legislações. A nossa aula hoje, certo? Aqui eu vou falar mais, assim, essa parte teórica, né? Para você. Essa aqui, lembrando, é a parte 2, e a parte 3 vai ser com a resolução de exercício. Muitos exercícios, se preparem, hein? Então vamos lá. É importante você lê o material, esse material em PDF que eu vou disponibilizar para vocês, e também assistir a aula para você entender, né? Porque tem algumas coisas aqui que não está assim por escrito, eu explico melhor aqui falando. Então vamos lá. Em 1998, pessoal, faltando 2 anos para fechar e chegar no ano 2000, né? A emenda constitucional número 20, certo? Ó, isso aqui foi a chamada reforma administrativa do Estado. Essa reforma administrativa, ela reformou tudo no Estado brasileiro, inclusive a Previdência. Aí tem aqui algumas coisas que nós temos que destacar, que pode ser cobrado no próximo concurso, ou em concursos similares que tenha direito previdenciário. Então, quais foram aí as mudanças importantes na Previdência, né? Primeiro, o salário família, ó, e o auxílio reclusão. Eles foram implantados, né? Esses dois tipos de benefícios. Só que, nesse caso aqui, não são para todos os segurados, é apenas para aqueles segurados de baixa renda, ok? O salário família, ele depende muito daquela pessoa que tem filhos, né? Ele trabalha na empresa e tal, aí ele tem a remuneraçãozinha leve, né? Baixa renda. Atualmente, quem recebe esse benefício é a empregada doméstica, o empregado, o trabalhador avulso, ok? Tudo bem. E aqui é o seguinte, o auxílio reclusão é um benefício que é pago aos dependentes, certo? Do segurado, que foi preso, né? Ele fica recluso e a família recebe, mas aí tem um detalhe. É a família daquela pessoa que contribuiu para a Previdência. E detalhe, aí nesse caso vai depender se ele era de baixa renda. Atualmente, a regra previdenciária diz o seguinte: nesse caso aí, o cara tinha que receber até um salário mínimo, ok? Se ele receber mais do que isso, aí digamos que por algum motivo ele for preso, né? A família não tem direito ao benefício. Ok, meus amigos? Outra coisa também, com a reforma administrativa do Estado, né? Com a emenda constitucional número 20 de 1998, teve novas regras que foram estabelecidas para a aposentadoria dos servidores públicos, ok? Eu não vou te falar essas regrinhas aqui porque é bastante coisinha, né? Então, aí, quando a gente estiver aprofundando no direito previdenciário, aí você vai saber. Bom, vamos lá. Primeiro aqui, algumas coisas importantes, ó. Essa emenda, ela trouxe o quê? Redução do tempo de contribuição de 5 anos para a aposentadoria do tempo de contribuição para professores, passou a ser o limite, né? Passou a ser limitado, né? E quais são eles? Ó? Os professores do ensino infantil, fundamental e médio. Antes, eram todos os professores, inclusive universitário. Com a emenda número 20, apenas os professores da educação básica, né? Que é a educação infantil, fundamental e médio. Ok? Olha só. Educação o quê? Básica, né? O que é educação básica? Aqui engloba a educação infantil, fundamental e médio. Só quem tem redução dos 5 anos, na questão do tempo de contribuição, são os professores da educação básica. O de nível universitário não tem essa redução, não, viu? Então vamos lá. Bom, além disso, nós temos a cobertura do risco de acidente do trabalho.
certo? Essa contribuição, né, vai entre o RGPS e o setor privado. Mas, professor, o que é RGPS? RGPS, a gente vai estudar muito isso aqui. Significa Regime Geral. Opa. Aqui o RGPS é o Regime Geral de Previdência Social. Okay, ó? Por isso que é RGPS, né? Pegando as primeiras iniciais aí. Okay? E o que é essa cobertura do risco acidente de trabalho? Bom, a empresa, ela paga determinadas porcentagens, 1, 2 ou 3%, certo? Dependendo do grau de risco laborativo que o trabalhador ele fica submetido, né? Se algumas empresas, por exemplo, o cara trabalha ali numa atividade de risco muito alta, aí a empresa paga 3% sobre a remuneração do segurado, né? Ok? Se for leve, é 2%. Se for. Aliás, se for leve, é 1%. Se for média, é 2%. Se for grave, é 3%. Aí tem umas porcentagens a mais, mas isso aí a gente só vai ver no detalhe mesmo. Então, ó, além disso, foi extinto a aposentadoria proporcional, né? A partir da publicação dessa emenda, aí teve aqui uma regrinha de transição com pedágio, né? Aqui era o seguinte: a pessoa, aposentadoria proporcional, era, por exemplo, se você trabalhou ali 20 anos, certo? Dentro de um contexto de 30, que era a regra, aí você ia receber 2/3 do salário. Aí teve uma regrazinha de transição. Vamos lá. Em 2003 e 2005, teve também outras mudanças importantes, certo? Vamos dar uma analisada aqui. A Constituição, aliás, a emenda constitucional, né? Essas emendas constitucionais aqui, que nós estamos vendo, ó, olha só, vou voltar aqui. Pronto, ó, a emenda constitucional 20, a emenda constitucional 41 e a 47, todas elas estão dentro da Constituição de 88. São três emendas constitucionais que estruturais, né? Mudou muita coisa. Por exemplo, essa emenda constitucional aqui de 2003, a emenda 41, ela estabeleceu muitas mudanças importantes, ó, nas regras dos regime próprio de previdência social, que é o chamado RPPS. Olha, existe dois tipos de regime, eu já vou logo adiantando para você aqui. Existe o RGPS, provavelmente você já está trabalhando por ele hoje, e existe o RPPS. O RGPS é o Regime Geral de Previdência Social, e o RPPS é o regime próprio de previdência social. O regime próprio são para os servidores públicos, né, estatutários. Okay? E o regime geral, ele é um regime muito amplo, ele abarca muito trabalhadores. Eu digo que, sei lá, 90% dos servidores, ou mais, né? Aliás, 90% de todos os trabalhadores brasileiros estão nesse regime. Quem gerencia o fundo desse regime é o INSS, né? O Instituto Nacional do Seguro Social. Ok? Aqui é para os servidores, né? Ó, de uma maneira geral, e aqui são os trabalhadores vinculados à CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas. Tudo bem? Muito bom. Então, aqui, ó, o RPPS, ó, destinados aos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos, dentro dos quais podemos destacar, primeiro, a incidência de contribuição sobre os proventos de aposentadoria e pensão do RPPS. Aí, até aqui, era o seguinte: antes disso, quem era aposentado, certo? Quem era aposentado e pensionista, não tinha nenhum desconto da Previdência. No regime geral, o trabalhador que se aposenta ou recebe pensão, ele não paga nada para a Previdência. Ele recebe o valor 100%, certo? Agora, o servidor não. O servidor, ele recebe até, por exemplo, se ele receber até um determinado valor, ele é isento de contribuição. Se ele passar disso, aí, meu amigo, aí ele vai ter que contribuir.
Ele contribui pela diferença. Olha o que diz aqui, ó. Quando superem o limite máximo, né, que é o teto do RGPS, que é os benefícios do RGPS, sujeitando aos mesmos percentuais dos servidores titulares de carga efetiva. Então, aqui é o seguinte: o teto do RGPS é um valor, né? Vamos colocar aqui. Digamos que a contribuição previdenciária de um trabalhador qualquer aí, do RGPS, vai até 6 mil e tarará, certo? Se um servidor ganha 8 mil, aí digamos que faça os cálculos lá na aposentadoria e ele fique com 7 mil, esses 7 mil aí vai incidir contribuição previdenciária? Resposta, vai. Vai ser com a mesma alíquota do servidor comum. Por quê? Porque passou do teto previsto do INSS. Só que o que ele vai pagar vai ser pela diferença entre o teto e o valor que ele vai receber. Isso, claro, que a gente vai ver na prática, né? Depois a gente vai fazer alguns cálculos quando a gente estiver aprofundando na legislação, ok? Alterou a forma de cálculo da pensão por morte, da RPPS, excluiu a paridade entre servidores ativos e inativos, fim da integralidade dos proventos de aposentadoria para novos servidores ocupantes de cargo efetivo. Ok? A emenda constitucional 47, que é de 2005, ela trouxe regras de transição desta emenda anterior que a gente viu agora, né? Em relação ao RGPS, a emenda constitucional 47, né, ela autorizou a lei criar um chamado de Sistema de Inclusão Previdenciária, né? Ele é apelidado por SEIP, para atender, primeiro, a trabalhadores de baixa renda ou aqueles sem renda própria, reduzindo a base de cálculo e a alíquota de alguns segurados, e, além disso, garantindo-se acesso aos benefícios do valor de um salário mínimo. Isso aí é muito comum, por exemplo, nas pessoas que recebem Bolsa Família, certo? Eles estão ali no âmbito da sua casa, realizando ali, desempenhando o seu trabalho. Aí o que é que acontece? Pelo fato de eles serem de baixa renda, certo? Ó, eles estão inclusos no chamado SEIP, que é o Sistema de Inclusão Previdenciário, certo? Porque eles são de baixa renda, eles não têm renda própria. Aí, nesse caso aqui, alguns deles, né, que tem Bolsa Família, por exemplo, é muito comum, eles pagam uma porcentagem menor sobre uma base de cálculo. Essa porcentagem aqui, geralmente, essa aqui, ó, é no valor de 5%, e a base de cálculo é o salário mínimo. Já o trabalhador comum, certo? Ó, o trabalhador comum, ele paga uma porcentagem maior do que 5%. E a base de cálculo, geralmente, é maior do que o salário mínimo. Ok? E, além disso, essas pessoas aqui, ó, eles recebem valores superior ao salário mínimo. Além das donas de casa, também tem um microempreendedor individual, né? Para algumas atividades que eles desempenham. Muito bem, aí agora sim. Agora vamos falar sobre o INSS, né? Isso aqui é muito cobrado em prova de concurso público. Atenção, aí você tem que ficar de olho arregalado aqui. Olha só, vamos lá. O que é o INSS, pessoal? O INSS significa Instituto Nacional do Seguro Social. Observe, ó, que ele não tem a palavra seguridade. Cuidado com a pegadinha aí com a casca de banana, ó. Certo? Ó, não é seguridade, hein? É seguro social. É o Instituto Nacional do Seguro Social. Você viu aqui, estudando a história da Previdência, e seguro social, né? Ele surgiu lá nas constituições anteriores, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu vi aqui. Ó, a Constituição de 1937, ó, surgiu a primeira expressão seguro social. Então, o seguro social, ele veio daí, certo? O seguro velhice, invalidez, seguro de vida, acidente de trabalho, né? Ok, pessoal? Então, é o Instituto Nacional do Seguro Social, é o INSS. Ele foi criado, ele foi criado quando? Ele foi criado pela lei
8.029, ó, em 12 de abril de 1990. Então, veja, ele é, né, de 1990, 12 de abril de 1990. Geralmente, o que é cobrado para concurso público é o seguinte, ó, vamos lá. Nesse mesmo ano, foi extinto o Simpas. Professor, mas que negócio é Simpas? O Simpas é aquela estrutura que eu mostrei para você antes, ó. Tá lembrado, ó? Ele agregava 7 entidades, ó. É o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. Ele aglutinava 7. Olha aí, ó. Depois vocês dão uma olhada lá nesse material, ó. Beleza? Aí ele extinguiu os Simpas. Então significa que ele extinguiu todos os 7? Ele extinguiu 6. Aí sobrou um, que é a data prévia, né? Muito bem. O INSS, ó, ele é a fusão entre quem, pessoal? Entre o INPS e o IAPAS. Olha aqui, ó. Quem é o INPS? É o Instituto Nacional de Previdência Social. Quem é o IAPAS? É o Instituto de Aposentadoria e Pensão, perdão, é o Instituto de Arrecadação Financeira, é o Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social. Então, veja que o IAPAS ele fazia a parte financeira, que era arrecadar as contribuições. Okay? O INSS ele concedia benefícios previdenciários. Só que nessa época que ele foi criado, ele não só concedia benefícios, ele também ele passava o quê? Arrecadar, fiscalizar e cobrar as suas contribuições previdenciárias pela empresa. Certo? Quem fazia isso, quem era? O INSS. O INSS fazia o quê naquela época, quando ele foi criado? Ele concedia a manutenção e a concessão do benefício. Além disso, ele fazia o papel de cobrador, né? Ele arrecadava, fiscalizava as suas contribuições previdenciárias. Tudo bem? Então vamos à frente. Agora aqui tem uma curiosidade que eu coloquei aqui. Ó. Em 24 de julho de 1991, nasce duas leis. Então veja que é no ano seguinte, após a criação do INSS, nasce a lei 8.212 e a irmã dela, a irmã gêmea, lei 8.213. A lei 8.212, pessoal, é a lei de custeio. E a lei 8.213 é o plano de benefícios da Previdência Social, a LPBS, né? A lei, essas duas leis aí, uma trata dos benefícios, por exemplo, concessão de salário maternidade, salário família, auxílio por incapacidade temporária, auxílio por incapacidade permanente, ok? Aposentadoria, né, programada. E a lei do custeio, ela vai dizer o seguinte, ela vai dizer de onde é que vinha o dinheiro, né, de onde é que vinha a grana. É a LOS, que é a Lei Orgânica da Seguridade Social. Então veja que essa lei de custeio, ela é importante porque ela vai dizer de onde é que vem o financiamento que vai pagar a saúde, a assistência e a previdência. Ok? Muito bem. Então agora você já sabe que o INSS foi criado em 1990. Ele é resultado da fusão de dois institutos. Quais? Do INPS com o IAPAS. Isso aqui é muito cobrado de prova, hein? De olho. Muito bem, meus amigos, estamos chegando aqui ao fim. Então, nós temos agora a criação da Receita Previdenciária. Olha, o INSS ficou ali uns 15 anos concedendo, né, um jovem adolescente aí, concedendo concessão e manutenção de benefícios, e além disso ele era o fiscal, né? Ele fiscalizava, arrecadava, cobrava as suas contribuições pelas empresas, né? Que as empresas tinham seus empregados, mas elas tinham que pagar ali a folha de pagamento, e sobre a folha de pagamento tinha um percentual que ia para a Previdência. Além disso, arrecadava-se uma parte dos salários dos empregados, dos funcionários, né? Então, aí nasce, para ter essa divisão, o INSS ficava só com os benefícios, concedendo os benefícios, aí foi criado um órgão, em 2005, pela Lei 11.098, ó, 13 de janeiro de 2005, a Secretaria da Receita Previdenciária, a SRP, em 2005. Foi criada por a Lei 11.098, em 2005,
Aí o que foi atribuído ao MPS, né? Quem é o MPS? É o Ministério da Previdência Social. Competência para, né? Para quê? Para arrecadar, para fiscalizar, lançar, normatizar as receitas previdenciárias, receita previdenciária, ou seja, toda a parte do custeio, né? Além disso, meus amigos, esse ministério aqui, ó, o MPS, que é o Ministério da Previdência Social, né? Ele autorizou a criação da SRP. Que é a SRP? A Secretaria da Receita Previdenciária. A Receita é o money, né? É o dinheiro que está entrando nos cofres públicos. Ó, no âmbito de quem? Ela autorizou a Secretaria da Receita Previdenciária no âmbito do Ministério da Previdência Social. Então, essa Secretaria da Receita Previdenciária, ela era uma estrutura paralela ao INSS. Ela não ficava dentro do INSS, ela ficava fora, ok? Aqui é o que nós chamamos de administração direta. E o INSS é uma administração indireta, que ele é uma estrutura paralela à administração direta. Então vamos lá. O INSS passou a ser responsável apenas o quê? Pelos benefícios. E a SRP, que era a Secretaria da Receita Previdenciária, ela não era uma autarquia, da mesma forma que o INSS, mas ela era o quê? Um órgão público, ok? Porque ele era algo minúsculo, ela dentro de uma estrutura maior. Agora o INSS era mais gigantesco, né? Muito bem. Aí depois, em 2007, por meio da Lei 11.457, nasce a chamada Receita Federal do Brasil, que nesse caso aqui, ó, houve uma fusão da SRP, da Secretaria da Receita Previdenciária, com a Secretaria da Receita Federal. A Receita Federal já existia, mas ela arrecadava outros tipos de tributos, né? Arrecadava os impostos, contribuição de melhoria, né? Impostos em geral. Já a Secretaria da Receita Previdenciária, ela cobrava apenas as contribuições da Previdência. Muito bem. Então, através dessa fusão, extinguiu-se a Secretaria da Receita Previdenciária e criou-se a Receita Federal do Brasil, que foi chamada, apelidada na época, pela Super Receita. Ok, meus amigos? Pessoal, é o seguinte, ó. Todas as contribuições, inclusive as previdenciárias, né, ó, passaram a ser arrecadadas pela Receita Federal do Brasil. Se eu voltar aqui nesse slide, onde é que a gente sabe disso, pessoal? Nessa lei aqui, ó, na lei do custeio, certo? Ó, aqui você vai ver, nós estudaremos quais são as competências da Receita Federal do Brasil, né? Qual é o papel dela, o que ela tem que fazer para colocar dinheiro no cofre do INSS, para o INSS pagar os benefícios aos seus beneficiários. Então, meus amigos, por hoje nós vamos encerrando. Aí na parte 3 nós teremos benefícios. Aliás, nós teremos exercícios, né? Benefícios, né? Que você acertando, você ganha pontos aí no seu concurso, ok? Então a parte 3 vai ser uma enxurrada de exercícios sobre o histórico da Previdência Social. Um abraço do professor Alexandre Rocha. Valeu, meus amigos. Fiquem todos com Deus. Se tiver alguma dúvida, aí a gente bate um papo no WhatsApp. Nós temos um grupo, né, interagindo onde eu repasso material. Diariamente eu passo alguma curiosidade, eu passo questões. Ok? Nós estamos iniciando a nossa preparação. Valeu, Ravel. Show de bola, hein?